hora para outra. Sem dúvida nenhuma que daqui a 10 anos, essas crianças que hoje frequentam as escolas, seja japonesa ou brasileira, vão tomar consciência da importância, né, que significa essas duas, né, ter ligação com esses dois países. Esse é um processo importante. Nós viemos para cá, de certa forma, meio na marra. Nós não tínhamos nenhuma identidade ainda definida claramente para nós lá no Japão, lá no Brasil. Enquanto descendentes, às vezes nós nos sentíamos ligados mais ao Japão, às vezes brasileiro. Esse sentimento do que vem a ser gaijin, o que significa gaijin? É algo que nós sentimos na pele aqui. E certamente essas crianças que hoje estão aí, né, pagando um custo altíssimo, né, que nós não podemos esquecer, seja empresários, seja o pessoal que trabalha na fábrica, todos nós temos responsabilidade para essa situação que essas crianças estão passando hoje. E quando eu digo criança, eu não estou falando somente das crianças que estudam hoje na educação básica. Eu estou falando também dos jovens e adultos hoje, que nós temos muitos jovens hoje, de 25 e 30 anos, que necessitam de uma formação, que não tem perspectiva nem de continuar no Japão, nem de retornar para o Brasil. A questão já não é mais se volta para o Brasil ou se fica no Japão. Nós temos que nos preocupar cada vez mais em formar jovens equilibrados, conscientes, preparados para a globalização. Porque a decisão de ficar no Japão não é minha, não é sua, é do sistema. Se o sistema determinar, está na hora, tem que sair, tem que estar preparado. E eu acredito que se nós resgatarmos a questão da autoestima, de que ele está preparado, não importa a situação que ele venha enfrentar, ele vai conseguir viver em qualquer lugar do mundo. Assim foi com os nossos pais, com os nossos avós, quando foram para o Brasil. Obrigado, Carlos. Carlos não, Carlos Mishimoto. E agora, José, começo, né, essa última pergunta, lembrando que a pergunta era qual é o futuro da nossa comunidade de acordo com a sua visão, o que você vê acontecendo com a gente, conosco. Tem um candidato aí que você falou, leu a carta dele, né, que ele se intitulou que é um Zainichi Brasil-Jin, o Ângelo, o que ele disse mesmo? Sim. Ele disse que é um Zainichi Brasil-Jin, né? Eu lembro que o Ângelo Lish, ele escreveu na coluna dele que ele declarou o dia do fico, né, no Japão, né? Eu acho o seguinte, acho que você leu, né? Quem deve ter lido aquilo lá, né? Que para ele, a terra dele é o Japão, eu fico no Japão. Só que é o seguinte, eu acho que você tem que declarar o dia do fico com a sua família. Se hoje o Japão, hoje pode ser o Japão, amanhã pode ser o Brasil, ou pode ser Dubai, ou pode ser Hong Kong, ou pode ser, sei lá, um outro país, ou pode ser na Indonésia. Acho que mais tarde você tem que definir que o seu país é a sua família, é a sua casa. E na minha casa só se fala português, por exemplo. Na minha casa, o embaixador da minha casa sou eu. Eu sou um embaixador plenipotenciário da minha família. Se você não tem autoridade na sua família, então você não pode exigir nada do governo brasileiro, certo? Eu acho o seguinte, eu acho que a questão da educação, vamos botar, o governo brasileiro tem que colocar professores aqui no Japão, o governo japonês tem que colocar professores em português. Mas a própria família não dá aula, não consegue conversar com a família, como o caso que o Rashida citou aí, né? O caso de um rapaz aí que o pai não preferia fazer zangueô do que conversar com a criança. Depois de 10 anos é o que aconteceu. Está preso, né? Então, vários casos. Eu como trabalho de repórter, sempre cobro toda semana, eu ia no tribunal. E no tribunal você tem a relação lá dos julgamentos, né? Batata, toda semana sempre tem lá o julgamento brasileiro. Porte de droga. Você vê lá o nome do rapaz, dá para saber que é brasileiro, né? Ou seja, grande parte disso aí, a culpa não é do governo brasileiro, não é culpa do governo japonês, é culpa da família. Porque você tem aqui no Japão casos de casais que se casam, separam, juntam, reajuntam. Você tem casos de famílias aí que a mãe tem 4 filhos de pai diferente. Ou seja, a prioridade não é o zangueô, a prioridade não é a família, é ganhar dinheiro fácil. Ou seja, a partir do momento que você diga assim, eu fico com a minha família, mas a minha família, com a minha mulher, não com outra mulher, né? Eu acho que a prioridade tem que partir por aí, né? Você acha que o futuro da nossa comunidade pode ser não necessariamente no Japão? Do ponto de vista, o futuro é com a família. Se a família está no Japão, está no Brasil, isso depende, né? Agora, se a pessoa tem uma família aqui, outra família lá, aí já a coisa está bem estranha, né? Você tem que optar. Eu tenho uma família, eu sou casado há 20 anos com a mesma mulher. O Rashida também, né, Rashida? Não sei, né? Não sei, pô. O Lula teve uma filha fora do casamento, né? Você não, né? Então, eu também não.
Tá bom. Ainda, né? Então, eu acho que o brasileiro tem que tomar uma posição. Eu gosto do Japão, tudo bem, você gosta da sua família. Ah, Ok. então a opção é essa, né? Tá bom. Muito obrigado, Kate. Kate não, né? Ah, Kate é isso aqui. É, José Começo. Então, Tá bom, então vamos abrir. Então, desculpa, eu tô um não pouco tive nem preocupado com o tempo. aplauso, viu? Tá vendo? Só você, viu? Eu tô só um Porque pouco preocupado. as verdades anônimas não agradam, né? A pessoa prefere ouvir mentiras sinceras, né? Infelizmente, né? Tá bom, muito filosófico. Eu gostaria de passar agora para as pessoas que estão na plateia. Eu acho que vocês devem ter muitas questões que eu não cobri aqui. Só algumas regrinhas antes de começar as perguntas. Por favor, digam para quem que é a pergunta. Tá? A gente tem os três candidatos, Carlos Shinoda, José Começo ou Kate. Se for uma pergunta para os três, a gente abre para os três. Mas eu gostaria de pedir que vocês sejam obedientes como foram até agora. Quer dizer, muito obrigado pelo respeito ao tempo, para a gente poder ser justo com todo mundo. E então vamos começar então com as perguntas. Ok, primeira pessoa que lhe peço. Eu gostaria agora, finalmente, agora que eu estou segurando o microfone, me dirigir diretamente a você. Eu percebo, não vou castigar não, é uma pergunta direta para o candidato, né? Mas enfim, eu percebo sempre nas suas matérias, né? Já acompanho o seu blog há um bom tempo e percebo que em relação a propostas, apesar de você ter, você sempre escreve de uma maneira, digamos assim, sarcástica. Eu não tenho nada contra o sarcasmo, de forma alguma. Mas em relação aos outros candidatos, todos nós somos seres humanos, temos qualidades e defeitos. Eu percebo que você gosta muito de mostrar os defeitos das pessoas. Será que você, de certa forma, você acha que você está contribuindo com a comunidade aqui no Japão? Tipo, mostrando, denegrindo a imagem dessas pessoas, muitas vezes com informações que, na verdade, você considera que são verdadeiras, mas até então você está apresentando provas. Você acha que dessa forma você contribui para a comunidade brasileira aqui no Japão? Tá bom, já está clara a pergunta. Obrigado. Eu gostaria que você citasse em que post eu faço de informações. Desculpa, a gente não tem muito tempo para ficar debatendo assim. É o seguinte, qual é a resposta? Bom, eu vou citar um genérico, que seria o caso do Angelich. O Angelich, quando ele tem propostas boas, foi o caso, por exemplo, que ele recolheu o arquivo do jornal Tudo Bem. Eu fui, acho que o único meio de comunicação que publicou isso, né? O jornal Tudo Bem, você sabe que faliu há 2 anos atrás, né? E o arquivo do jornal Tudo Bem, ele seria jogado no lixo. Ou seja, quase 16 anos de história de comunidade seria jogado no lixo. Porque é uma coisa que não tem uma utilidade nenhuma, é papel velho. E o Angelich foi lá, alugou um caminhão, foi lá e buscou o arquivo morto, né, do jornal Tudo Bem, levou lá para a sua faculdade. Coloquei lá. Isso aí foi um trabalho de que eu elogiei ele, né? Agora, teve um caso que o Angelich, ele colocou lá, ele acusou um professor na coluna dele de ser sádico, né? Porque ele não aprovou um filho, um grande amigo dele lá, que está reprovando na faculdade, né? Agora é o seguinte, por que ele diz uma coisa dessa? Ele não cita quem é esse amigo e quem é esse professor. Eu coloquei lá. Eu fui atrás disso aí, né? A história não era bem aquela, não. É o que está no blog. O aluno lá, ele simplesmente copiava as matérias na internet, entregava para o professor. Aí eu coloquei no meu blog. Angelich, você aprovaria, você como professor, um aluno seu que copiasse matéria da internet? Até hoje não me respondeu. Tá bom. Eu acho que a gente não deve falar do candidato que não está presente, só uma questão ética. E eu gostaria de perguntar às pessoas que estão fazendo as perguntas que sejam um pouco mais diretas em relação às eleições em si. Eu acho que se a gente entrar numa parte assim de ataque e defesa, não é bem por aí. Como eu disse, talvez esses 3 candidatos sejam eleitos, vão trabalhar juntos. Não é uma questão aqui de um tentar derrubar o outro. Próxima fazer a pergunta, por favor. a pessoa diretamente faça a pergunta, não use um porta-voz, tá? Próxima pergunta, por favor. Ok. Senhora de cor-de-rosa? Boa tarde. Meu nome é Fabiana e eu gostaria de fazer uma pergunta aberta. E aqui eu analisei as propostas, vi que elas são quase similares, mas eu gostaria de saber um pouquinho do perfil de vocês. Eu vi, candidato, eu não gostaria de ataques, então, justamente, eu não gosto dessa parte de ataques. Eu quero saber por que eu vou votar em vocês. Qual o diferencial que vai fazer eu escolher você e não o outro candidato? Porque as propostas, acredito que todo mundo entendeu. Mas a questão de perfil, que vai fazer a gente escolher um candidato ou outro, isso, pelo menos para mim, não fica muito claro. Essa é a minha pergunta. Tá bom. Muito obrigado. Peço mais uma vez